Meus amores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Respire Zen. Sou Daiane Magalhães e o nosso tema de hoje é sobre o livro O Milagre da Manhã. O vídeo não se trata de uma resenha, e sim nós falarmos um pouco sobre as práticas, né, que o livro traz, que muitas e muitas pessoas estão aderindo, né, implantando na sua vida. Se trata o Milagre da Manhã, né, falar um pouquinho das práticas que traz aqui no livro, uma prática do desafio de 30 dias que eu fiz sobre este livro, falar um pouquinho, né, sobre o livro, como são essas práticas, né, e enfim. O livro ele nasceu de uma experiência, né, que o autor Hal Herold viveu em 2009, né, com a forte crise que assolou os Estados Unidos, né, o autor Hal Herold, ele foi afetado, né, por esse momento dessa crise financeira do país. Então ele ficou muito abalado, né, muito endividado, e isso afetou o emocional, física, né, mentalmente e financeiramente, né, a vida do autor. Então ele estava se sentindo sem ter para onde ir, sem o que fazer perante tudo isso, né, e estava se encaminhando à beira de uma depressão, de o quanto ele estava abalado com tudo isso que estava acontecendo. Então ele resolveu, numa determinada manhã, né, após até seguindo uma dica de um amigo que disse que quando ele está muito estressado, sem saber o que fazer, precisando tomar uma decisão, esse amigo ele disse que costumava correr. E ele deu essa dica pro Harold, porque ele tinha decisões, né, tomar em função né, de toda essa ocorrência, as coisas quebrando, os negócios falindo, e ele precisava tomar algumas decisões, né, de que rumo ele ia dar na vida dele. E esse amigo indicou que ele corresse. E até que uma manhã ele resolveu, né, fazer uma corrida e foi correr, né? E colocou os fones de ouvido e ele estava ouvindo um áudio sobre desenvolvimento pessoal. E durante a corrida teve uma frase que foi muito impactante, né? E até no momento em que ele terminou de ouvir essa frase, ele parou a corrida ali mesmo, e foi a virada de chave que deu, assim, essa frase foi a virada de chave em que ele percebeu que ele precisava focar, precisava dar mais atenção, ele precisava se autodesenvolver. Então, o desenvolvimento pessoal era o que estava faltando na vida dele. Eu vou ler a frase aqui que o autor traz. Seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, assim que ele ouviu essa frase, ele parou e fez todo sentido para ele, que ele precisava se autoconhecer. Então, após essa sacada do autor em que ele precisava priorizar na sua vida, né, o desenvolvimento pessoal, ele passou a acordar uma hora mais cedo para se autoconhecer, né? Então, ele passou a fazer 6 atividades simples, porém poderosas, que é o que traz no livro O Milagre da Manhã. Então, daí em diante, tudo na vida dele começou a mudar de uma forma muito rápida, né, muito profunda, né, na sua vida. E por que de manhã? Né? Então, amanhã é o leme do nosso dia. Então, a forma com que a gente acorda, a forma com que a gente inicia o nosso dia, ela dita como é que vai ser o restante da nossa rotina, o restante do nosso dia. Então, se de manhã a gente fica muito preguiçoso para levantar, ou então a mania do soneca, né? No livro ele traz essa questão da gente ficar procrastinando já, desde o primeiro instante que a gente abre os olhos, a gente já começa a procrastinar, já começa a querer deixar para depois, já começa a não se entregar para a vida, parece que não queremos viver, queremos deixar para depois, fica para depois, e assim vai indo. Então, o motivo de fazer essas atividades logo na primeira hora da manhã, na primeira hora do nosso dia que a gente acorda,
ele é fundamental por causa disso, né? Para a gente ter motivação, ter maior clareza, já começar o nosso dia de uma forma mais inspirada, de uma forma mais criativa, né? E que inicialmente é óbvio, nem todo não é uma questão de hábito, né? Vai levar um certo tempo até a gente se habituar, mas que é importante, que vai funcionar melhor, né? O autor ele nos dá a liberdade, né, de moldarmos, né, de outra forma a prática, porém realizar ela cedo, de manhã, ela tem um resultado melhor, mas também não é um impeditivo. Eu tenho para mim que antes feito, né, do que bem feito. Então, se tu não consegue de manhã, se é muito inviável, tu já acorda 4 horas da manhã, enfim, acha, ao menos, tenta encaixar pelo menos uma das 6, né, atividades, e depois vai fazendo as outras no decorrer do dia. Mas se tu sentiu vontade de praticar, é porque tu tem um chamado para praticar. Então não deixa isso passar e experimenta como é que vai ser para ti. Então vamos agora falar sobre essas atividades propostas que o livro traz. Então são 6 atividades propostas, que é o silêncio, as afirmações, visualizações, exercícios físicos, leitura e a escrita. Então, no silêncio, você pode simplesmente ficar em silêncio, ou meditar, ou rezar, entoar mantras. Afirmações, você pode criar uma afirmação para o seu dia que está iniciando, ou escolher uma afirmação para o dia, né? No Google você acha diversas afirmações positivas, você pode, se não tiver muitas ideias, pode selecionar algumas lá, e a cada dia que tu for fazendo, tu pode escolher uma delas. Visualizações, né? Você vai visualizar algo que você está querendo, visualizar como é que tu deseja que seja esse dia que está iniciando, ou até mesmo se tu tem alguma coisa por acontecer nos próximos dias que tu está aguardando muito, tu já pode ir visualizando, assim, quanto mais riquezas de detalhes, se torna mais potente essa visualização, se torna mais forte e poderosa. Exercícios físicos, né? Na hora dos exercícios físicos, a gente tem uma vasta opção, né? Escolhe o que tu já costuma praticar, o que tu mais gosta, né? Para fazer, né? Leitura, simplesmente pode dar continuidade a um livro que tu já está lendo, ou iniciar uma leitura nova. E a escrita também, as opções são várias. Tu pode escrever um diário da gratidão, escrever a afirmação que tu escolheu do teu dia, organizar a tua agenda, enfim, né? Escrita é bem abrangente. Tu pode escolher o que mais ressoa contigo, ou o que naquele dia tu está sentindo, enfim. A escrita ela é bem vasta e pode ficar à vontade a escrever, né? A colocar no papel o que tu quiseres. Então agora, pessoal, que eu dei uma breve explanação, assim, em linhas gerais, do que se trata o livro O Milagre da Manhã, né? Quais são essas 6 atividades poderosas que o livro propõe que a gente põe em prática, né? Na nossa primeira hora do dia, o nosso momento de desenvolvimento pessoal. Eu vou trazer para vocês como é que eu fiz o meu desafio, porque eu participei de um desafio do Milagre da Manhã, um desafio de 30 dias, como é que eu desenvolvi essas 6 atividades. Para você que já leu o livro, já sabe, e para quem se interessar em ler o livro, o autor, ele nos traz a liberdade de a gente seja alternar ou mudar essa sequência, né, de não ser engessada essa sequência,
Ele traz como uma proposta de que seja 1 hora para a gente executar essas atividades, mas a gente vai ter que ver o que vai funcionar para a gente, qual é o tempo que a gente tem, o que é possível fazer para que a gente não desista no meio do caminho. Então, ele traz até no livro a proposta de fazer essas atividades em 6 minutos. Então, seria dividir 1 minuto para cada uma dessas 6 atividades propostas. Bom, eu defini, né? Eu optei em fazer em 1 hora. Então, eu disponibilizei 1 hora do meu dia, acordando antes do meu horário habitual, para me dedicar para esse desenvolvimento pessoal. Então, qual a atividade física que eu fazia? Sempre iniciava fazendo um alongamento antes, né, para já dar aquela esticada, aquela estalada no corpo, e ou praticava yoga ou caminhada. Então, eu alternava conforme o meu dia, no momento da atividade física, eu alternava o que eu ia fazer. Mantinha sempre fazendo um alongamento antes de iniciar a prática, seja de yoga ou de caminhada. No silêncio, então eu já tenho o hábito de meditar, então no momento do silêncio eu pratiquei meditação, né? E essa eu fazia nesse momento, né? No desafio eu praticava meditações guiadas. Então, no meu aplicativo, né, do celular de meditações guiadas, era em que eu fazia a atividade do silêncio. Afirmações. Então, nas afirmações, eu já colocava junto uma parte da atividade escrita, porque além de eu criar a minha afirmação positiva, eu já registrava. Então, eu comprei um bloquinho em que eu escrevia a minha afirmação do dia e deixava ela exposta aqui, né, no mural ou no computador durante todo aquele dia. E em vários momentos do meu dia, no decorrer do meu dia, eu repetia, ou em voz alta ou mentalmente, aquela afirmação que eu havia escrito, né, para ser a minha afirmação do dia. No final do dia, né, ou até no dia seguinte, quando eu ia escrever, né, a nova afirmação, eu dobrava o meu papelzinho com a minha afirmação e guardava aqui aqui na minha caixinha. Então, as minhas afirmações, elas estão todas aqui guardadas e registradas. Aí já entrou uma parte da minha atividade escrita, né? E para a escrita, né, eu resolvi registrar esse desafio, né? Então, a realização desse desafio. Então, nesse caderno, eu escrevo as 6 atividades, né? As 6 atividades que eu vou fazer no dia, né? E eu vou escrevendo qual a meditação, qual é o tema da meditação guiada que eu pratiquei, no determinado dia, qual foi a atividade física que eu fiz, se foi o yoga ou se foi meditação. A visualização, eu também resumidamente escrevi o que eu visualizei, né, para este meu dia, né. Então, a minha parte da escrita foi registrar no caderno. E eventualmente também, né, já aproveitava o momento da escrita para ir atualizando a minha agenda, até mesmo fazendo uma lista de mercado, se era um dia que eu ia fazer mercado, né, as minhas atividades do dia, porque eu tenho o hábito de listas, então era um momento que também eu escrevia, né, sobre a realização do meu milagre da manhã e também já aproveitava para escrever um pouco mais, né, ou as minhas listas, né, e assim. A parte da leitura. Quando eu iniciei o desafio, eu já estava lendo um livro, ele não está por aqui, mas é um livro eu já estava fazendo uma leitura de um livrinho de yoga, né, o meu livro de yoga, e eu dei sequência.
e o que eu percebi que com a prática fluiu melhor a leitura. Então eu li mais rápido, né? Eu concluí o livro mais rápido. Então, durante o desafio de 30 dias, eu acabei lendo mais de um livro, né? E eu acho que foi isso, já falei de todos, as afirmações, visualizações. Então foi assim, pessoal, que eu realizei. Eu escolhi fazer 1 hora, dediquei 1 hora do meu dia. No momento, nesse período eu estou em casa, então não estou trabalhando. Quando eu estava trabalhando, eu acordava já muito cedo. Mas o que eu sugiro e o que eu fiz? Porque eu, nesse período, nem todos os dias eu consegui fazer na primeira hora em que eu acordei exatamente todos. Eventualmente eu tinha algum compromisso, né? Ou em função de, né, eu tenho uma filha pequena, enfim. Então, às vezes, por algumas vezes ocorreu de eu não conseguir executar, né, na sequência, todos as 6 atividades propostas. Então, como eu fiz? Eu sempre optei em fazer, porque eu já praticava a meditação, o momento do silêncio, eu sempre fiz de manhã, né? Sempre fiz logo que eu acordo, né? Então, eu escolhi, né? Nos dias que eu via que eu não ia conseguir, porque tinha algum compromisso, tinha alguma coisa, ou eu não estava muito legal, né, me sentindo muito bem de saúde, eu fazia o silêncio, né, a minha afirmação, né, do meu dia e a visualização. Ao menos esses 3 eu sempre procurei fazer logo ao acordar. E no decorrer do dia eu ia encaixando. Então eu nunca deixei de fazer as 6 atividades propostas, porém houveram alguns dias em que eu não consegui fazer elas todas numa sequência, né, na minha primeira hora do meu dia. Mas já foi de grande valia, né, já foi bem transformador, assim, conseguir fazer por 30 dias esse hábito matinal de meditar, né, de ter esse pensamento positivo para o meu dia e essa visualização. Então isso já foi muito importante. E esses 3, sim, eu mantive certinho durante esses 30 dias que eu realizei o desafio. Eu fiz sempre pela manhã, bem cedinho. E os outros, os demais, né, os outros fazia no decorrer do meu dia, né? Cheguei a dias até de ter que fazer uma ou outra atividade à noite, mas não deixei nunca de fazer nenhuma delas. Então, é essa a mensagem, assim, que eu tenho que dizer sobre a minha experiência. E para você que está iniciando, de não abandonar, porque eventualmente um dia ou outro houve algum problema e que tu não conseguiu fazer tudo. Escolha algumas atividades que sejam, digamos, as mais importantes para o teu dia, e essa sim você não deixa de fazer no horário em que tu te propôs a realizar o teu desafio. As demais tu vai encaixando no decorrer do teu dia, mas não abandone, né? Se tu entrou no desafio, não abandone o desafio. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.